Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Aníbal Azevedo, eu sou o guia aqui no nosso curso de Cálculo 1 com Python. E agora, então, estamos na última aula, aqui a aula extra, aula de revisão. A gente vai tratar aí de um tema bem legal, bem interessante, que é técnicas de integração. Antes da gente começar a nossa aula, tem alguns recadinhos interessantes. Lembrando que na descrição do vídeo você tem acesso a vários materiais livres e gratuitos. E é sobre esses materiais que eu vou falar um pouquinho agora, tá? Então aqui temos a página do nosso curso que está na descrição do vídeo, tá certo? Acesso livre e gratuito a todas as semanas com todos os vídeos, slides, lista de exercício resolvida, enfim, um material bem grande. E ao final ali da página, pessoal, você clicando aqui, você tem acesso automaticamente aqui a o nosso site, outro site que dá acesso a vários sites. Por exemplo, a gente tem aulas livres e gratuitas de Python, a gente tem aula de cálculo numérico, estatística, aqui para fazer mapas e métodos de apoio à decisão multicriterial, inteligência artificial em portos, meta-heurísticas, que também é um pouco de inteligência artificial para vários problemas matemáticos, pesquisa operacional, que é modelos matemáticos para várias situações interessantes de logística, e o nosso curso atual de Cálculo 1, tá? E vários vídeos aqui para, se você não conhecer Python, começar a treinar, fazer um monte de coisa bacana, tá? Então tudo livre, gratuito. Enfim, esse é o recado interessante que eu queria dar para a gente finalizar a nossa aula. E aí, lembrando que esse material que eu estou apresentando também tem na descrição do vídeo, livre, gratuito. Se você precisar pausar, pausa e faça com cuidado. Aqui o vídeo é uma espécie de orientação rápida sobre várias integrais que a gente viu, que são interessantes, são importantes, mas aí, se você for procurar cada uma dessas integrais, você vai ter que achar um vídeo, pesquisar, vai demorar. A gente compilou tudo isso para fazer uma espécie de desafio, para saber, olha, será que você está bom mesmo em integração? Só olhando a parte de substituição e por partes, porque a gente explorou ao longo do curso outras técnicas, tá? Então, aqui, por exemplo, pessoal, tem uma tabela de integrais definidas, né? E algumas delas a gente vai provar na aula de hoje, a gente vai fazer a prova delas, né, a partir de integrais mais simples, como, por exemplo, a integral do seno, do cosseno, essas integrais mais simples aqui, né, da exponencial, enfim, essa do logaritmo, e algumas outras não tão simples, a gente vai provar, vai verificar, tá? E muitas outras, na verdade, né? Muito bem. Então, só para a gente relembrar as técnicas de integração que a gente viu ao longo desse curso, pessoal, a gente viu aí, por exemplo, o método da substituição, tá? Lembrando, se quiser, pausa o vídeo ou vai no material de apoio, dá uma olhadinha, a gente está dando só uma orientação. Ó. Então, isso era uma técnica que também, enfim, a gente abordou aí em alguns vídeos. Não sei se apareceu um card aí para a técnica de substituição, tá? Algumas outras integrais, a gente, mais fundamentais, a gente não chegou a falar. Essa aqui dá para provar, tá? A gente não chegou a mostrar a prova. E aqui, essas integrais trigonométricas, algumas a gente vai provar na aula de hoje, a gente vai verificar na aula de hoje, tá? Elas dão um pouquinho mais de trabalho, mas também nada do outro mundo, né? Usando a técnica, por exemplo, de integração por partes, você consegue fazer essas provas, tá? Então, integração por partes, basicamente, é o uso desse equacionamento aqui, né? Então, só para te dar uma orientação geral, quando você tem substituição, você normalmente vai procurar um du e uma função de u, tá? Então é sempre uma variável só. Agora, quando você vai para integração por partes, você vai ter um produto de duas funções, sendo que uma vai ser a derivada de uma função g de x e a outra vai ser uma f de x. E você usa essa informação para aplicar esse equacionamento da integração por partes, tá? E também a gente chegou a ver, mas não vai ver nessa revisão, mega revisão que a gente vai fazer de integrais, integração de funções racionais por frações parciais, que está dado aqui, tá? Um exemplo, né? Como é que vem a ser esse tipo de técnica de integração, tá? E agora então a gente finalmente vai para os exercícios, pessoal. Então, um exemplo de integração por partes é essa integral, tá? Lembrando, se você quiser, pausa o vídeo, tenta fazer você, é um desafio interessante. Como é que você faz essa integral aqui? Primeiro você identifica quem que é a função u, x ao quadrado, e aí a derivada da função v é cosseno de x dx, tá? E aí você aplica esse equacionamento e você vai chegar nessa outra integral. Aí você fala, poxa, mas não me ajudou muito. Veja que agora eu posso chamar u de 2x e d de v e seno de x dx, tá? Então você pode aplicar de novo integração por partes
E essa integral daqui, você vai conseguir simplificar para menos 2 x cosseno de x mais 2 vezes seno de x dx. Você substitui de volta aqui, tá? E ao fazer isso, você chega nessa expressão, né? Você consegue resolver essa integral, tá? Então aqui um exemplo interessante que eu tive que aplicar 2 vezes a integração por partes para chegar no resultado final da integral, tá? Para ir simplificando, você vai ver que era x ao quadrado, aí chegou em 2x, e aí finalmente eu consegui, enfim, chegar na expressão aqui simplificada. Tá? O segundo tipo de exercício aqui de integral por partes, pessoal, é interessante, porque, de novo, eu vou aplicar essa integração por partes 2 vezes, chamando o u de x ao quadrado e d de v seno de x dx. Só que daí o que acontece é o seguinte, eu vou chegar aqui, ó, essa aqui é com seno, né, ao invés do cosseno. A única diferença entre essa e essa agora nossa, a do seno e a do cosseno, é que eu vou reaplicando, e aí o resultado final é que aqui, ó, eu vou ter uma inversão de sinal, seno menos 2x cosseno de x, tá? E aqui, então, vira mais 2 seno de x, e aqui troca o sinal também e cosseno, tá? Então você pode pausar e tentar refazer, né? Então é mais ou menos a mesma coisa que eu fiz antes, né? De reaplicar 2 vezes a técnica de integração por partes, e vou simplificando até chegar numa expressão que eu conheço, né? Agora, para a gente treinar um pouco de integração por substituição, pessoal, o que é integração por substituição? Eu identifico d de u, que é x dx, e esse aqui é o nosso u. Então, u é 1 mais x ao quadrado. O d de u vai dividir por uma constante sobre 2, porque você só tem o x dx. Então, aqui, na hora que você simplificar, aqui está du, né? Não é dx, é du, sobre 2. E essa integral aqui é só você somar, aplicar a regra da potência por integrais, soma, vira 3 sobre 2, o expoente dividido por 3 sobre 2, tá? E aí depois devolve para a variável original x. Essa integral da tangente de x, pessoal, como é que você pode fazer? Você pode abrir aqui em seno de x, cosseno de x, fazer uma identidade trigonométrica aqui para... Não identidade trigonométrica, mas você pode relembrar como é que a tangente está em função de seno e de cosseno. Aí você chama o u de cosseno e o d de u é menos seno de x dx, tá? Isso daqui, então, vai ficar menos du sobre u, menos logaritmo do módulo do u. Quem que é u é o cosseno de x. Pronto, cheguei aqui no logaritmo do... Se você quiser, né? Como esse menos aqui pode passar para dentro, aí passa dividindo, fica 1 sobre cosseno de x, módulo do cosseno de x. Isso aqui, na verdade, é 1 sobre o cosseno de x é secante, por isso que eu botei secante aqui, tá? Mais uma constante. Essa outra integral aqui, pessoal, eu posso fazer a integral da secante, só que um passo importante é você sair dessa secante aqui para essa identidade aqui, tá? E essa identidade aí sim você pode aplicar a integração por substituição, chamando u é secante de x mais tangente de x, e du é secante ao quadrado de x mais tangente vezes secante de x dx. E aí vira logaritmo de x de u, e o u, na verdade, é secante de x mais tangente de x, a gente obtém esse valor, tá? Muito bem, agora vamos voltar à integração por partes, pessoal. Imagina que eu tenho secante ao cubo de x dx. O truque aqui, esse é um truque muito interessante que vai ser usado em várias integrais, é eu quebrar em duas partes, um com uma potência menor, potência 1, e permaneço com a potência 2. Com a potência 1 eu chamo de u, tá? Então, u secante de x, o d de v é secante ao quadrado de x dx, tá? E ao calcular o du e v, eu consigo então aplicar a integração por partes e vou chegar nessa outra integral. Repara que agora parece que não melhorou muito. Por quê? Porque agora eu tenho secante vezes tangente ao quadrado de dx, né? O que eu faço aqui, pessoal? Eu tenho que lembrar a identidade trigonométrica para tangente aqui. Então eu tenho que lembrar que tangente ao quadrado de x é igual a secante ao quadrado de x menos 1. Aplico isso aqui no lugar de tangente ao quadrado, tá? E ao aplicar isso, eu vou chegar nessas outras duas integrais, que vai dar secante ao cubo de x menos secante de x dx. E aqui eu já vejo uma coisa que é interessante, por quê? Porque esse secante ao cubo, então essa integral aqui caiu em secante ao cubo de x dx, que era o que eu estava querendo achar o valor, menos integral de secante de x dx. Essa integral é uma integral que a gente já verificou o valor, a gente já conhece, já resolveu antes, né? Então é só passar essa para essa aqui, que vai virar 2 vezes a integral de secante ao cubo de x dx,
é igual a secante de x tangente, vezes tangente de x mais integral da secante de x dx, tá? Essa integral eu sei fazer a conta, eu sei quanto é que dá, tá? E aí, no fim, eu vou ficar com o meio, né? Porque são 2 vezes secante de x ao cubo. Então, metade de secante de x tangente de x. Isso aqui, essa integral aqui é logaritmo de secante de x mais tangente de x, mais uma constante, tá? Essa outra integral, pessoal, ela é logaritmo de x dx. Vamos verificar como é que a gente acha isso aqui. Integração por partes também. Eu chamo o de logaritmo de x e d de v igual a d de x, tá? Então, o d de u, a derivada do logaritmo de x é 1 sobre x dx, tá? E o nosso v aqui é x. E aí, aplicando essa fórmula da integração por partes, eu chego que essa integral, na verdade, é logaritmo de x vezes x menos integral de x 1 sobre x dx. Isso aqui vai dar integral de dx, que na verdade é x. Então fica logaritmo de x vezes x menos x. Isso aqui eu posso botar o x em evidência e chego nisso aqui mais uma constante, tá? Vamos lá, integral 8, pessoal. Essa outra integral, eu tenho aqui integral da cosseno do logaritmo de x dx. Então o truque aqui é você chama o de cosseno de logaritmo de x e d de v igual a d de x. Você acha o d de u correspondente, tá? Lembrando aqui que você tem que aplicar a regra da cadeia. Por quê? Porque você vai ter que derivar o que está fora e depois derivar o que está dentro. E a derivada de logaritmo de x é 1 sobre x dx, tá? Aplicando a integração por partes aqui, eu vou chegar que essa integral, então, é um produto de cosseno de logaritmo de x vezes x menos a integral de d de u vezes v. Isso aqui vai simplificar o x, vai ficar mais integral do seno do logaritmo de x, tá? Que é muito parecida com essa integral que eu tinha antes, o que já dá uma dica pra gente, que se eu aplicar a integração por partes de novo, eu vou cair para o cosseno. Então aqui eu faço a mesma coisa, só que ao invés do cosseno eu uso seno, e aí o d de v é igual a d de x também. Faço aqui o d de u, acho o d de u, e aplico de novo a integração por partes, de modo que eu vou cair agora em seno de logaritmo de x vezes x, menos cosseno do logaritmo de x dx, tá? Então, essa integral aqui deu origem a esses dois termos. Se eu devolver esses dois termos aqui, eu vou ficar com o quê? Com cosseno, que é essa integral original, né? É cosseno do logaritmo de x vezes x, mais seno do logaritmo de x vezes x, menos integral do cosseno do logaritmo de x dx. Passa essa integral para cá, vai virar... você pode botar em evidência o x e sobre 2, vezes cosseno do logaritmo de x mais seno do logaritmo de x, mais uma constante, certo? Maravilha. Então agora vamos para o 9. Então, ao invés de cosseno, agora eu botei seno. Toda a dedução é muito próxima. Você tem que tomar cuidado só na hora de fazer cálculo de derivada integral para não se confundir com o sinal. Então, essa integral eu caio nessa expressão menos essa integral. Vou aplicar de novo a integração por partes. Essa integral eu vou cair nessa, que vai me dar o seno, né? Então, só que aí o que acontece? Como tem o sinal menos aqui, aqui fica menos cosseno e menos seno. Então toma cuidado com esse sinal negativo aqui, tá, pessoal? Isso pode dar um nó no seu cérebro ali, enfim. E você acabar dando zero é igual a uma expressão, não é, tá? Então toma cuidado para não errar isso, os sinais. E aí, quando você devolve essa expressão com sinal negativo nessa, você obtém essa integral, que você pode botar em evidência x sobre 2, seno de logaritmo de x menos cosseno de logaritmo de x mais c, mais uma constante. Vamos à próxima integral. Essa integral é bem bacana, é legal, pessoal, que é o cosseno cosseno de x elevado a n. Você tem que você pode quebrar em duas partes, né? Isso a gente já usou essa técnica antes, deixa eu sair da frente. Que é o cosseno de x vezes cosseno de x elevado a n menos 1. Então você chama o de cosseno de x elevado a n menos 1 e o d de v cosseno de x dx, tá? Muito bem, então agora o que vai acontecer? Essa integral ela vai virar uma expressão que vai ficar cosseno de x elevado a n menos 1 vezes seno de x, mais integral de n menos 1 cosseno de x elevado a n menos 2 vezes seno de x elevado a 2 dx, tá? Então, essa integralzinha aqui é o nosso desafio, só que agora, ao invés de aplicar a integração por partes de novo, eu vou ter que lembrar a identidade trigonométrica, que é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, para substituir o seno aqui, tá? Eu quero deixar tudo em função de cosseno. Então, essa integral aqui agora vai ficar 1 menos cosseno ao quadrado de x, multiplicado por essa outra parte que eu já tinha.
Isso aqui, se você simplificar, você vai ter duas integrais, que é n menos 1 cosseno de x elevado a n menos 2 e menos integral de n menos 1 cosseno de x elevado a n. Isso aqui é importante, porque vai cair na integral original que a gente tinha, a gente vai poder fazer uma simplificação, tá? Então, na verdade, reaplicando esses termos na integral original, eu posso cancelar esse cosseno de n, aplicando a distributiva aqui, passando para o outro lado da igualdade. E aplicando a distributiva, esse cara daqui vai ficar cosseno elevado a n de x menos cosseno de x elevado a n. E você vai ficar com integral de n cosseno elevado a n de x dx é igual a essa outra expressão. Então, no final, o que você vai ter? Integral de cosseno elevado a n de x dx é 1 sobre n. E aí você tem cosseno de x elevado a n menos 1 vezes seno de x mais n menos 1, integral de cosseno de x elevado a n menos 2. Então, se você quiser, você vai ter que, então, reaplicar essa equação, caso n seja maior que 2, né? Você vai ter que ficar reaplicando essa expressão até chegar numa integral que você consiga resolver. Então, se, por exemplo, n igual a 10, você aplica para 10, aí vai ter que resolver a integral depois para cosseno de x elevado a 8. Aí, para 8, você cai em cosseno de integral de cosseno de x elevado a 6 e assim por diante, tá? Então, põe um n aí que você achar interessante e veja o que acontece com a equação, tá? Para você achar o valor dessa integral, tá? Bacana. Agora, então, eu poderia fazer a mesma técnica, pessoal, só que para seno elevado a n. Então, o truque é o mesmo, os passos são os mesmos, só que você tem que tomar cuidado com o sinal. Então, se você quiser pausar o vídeo, olhar a questão de sinal, tentar fazer passo a passo, é um grande desafio. Eu te desafio aí a você tentar fazer tudo isso aqui certo, do início ao fim, sem errar sinal. É um desafio legal, tá? E o resultado final disso, já vou antecipar aqui, é que essa integral do seno de x elevado a n dx é esse valor, tá? Então, você tem depois você pode fazer um comparativo do que muda quando eu tenho cosseno de x elevado a n, né? Legal. Agora vamos para essa outra integral, pessoal, que é o seguinte. Integral de a elevado a x dx, tá? Então, esse parênteses aqui não tem, tá? Esse parênteses aqui saiu, não sei por quê. Ele não deveria ter saído. Mas é só a elevado a x. Isso aqui, enfim, não precisava desse parênteses x, tá? Ele veio aqui de graça. Então, depois, enfim, elimina isso aqui. O truque aqui, pessoal, é o seguinte. Eu sei fazer a integral de... eu sei que a integral de e elevado a x é e elevado a x. Então, o que eu faço? Eu reescrevo essa função, o a elevado a x, como e elevado a logaritmo de a elevado a x. E aí, pela regra de logaritmo, propriedade de logaritmo aqui, eu posso tombar o expoente, fica... Isso aqui é igual a e elevado a x vezes logaritmo de a. Essa integral eu sei calcular, porque isso aqui é como se fosse a integral de e elevado a u. Então eu posso chamar isso aqui por substituição, né? E aí fica x vezes logaritmo de a. E o d de u na verdade, pode ser colocado d de u sobre logaritmo de a dx. Toma cuidado com esse pedaço aqui, tá, pessoal? Então, na hora que você for fazer essa conta, pega u e deriva em relação a x. Você vai, como o x aqui está multiplicado por uma constante, fica só a constante. E aí você acha a relação entre d de x e d de u assim. Parece simples, mas pode dar um nó no seu cérebro. Cuidado aqui, tá? Então aqui no caso, pessoal, eu coloquei a integral agora de e elevado ao du. A constante sai para fora da integral. Eu sei que a integral de e de u é e de u. E aí no fim eu volto de volta aqui com o valor de u. E eu tenho então, esse cara daqui na verdade é a elevado a x. E isso fica 1 sobre logaritmo de a mais a elevado a x mais uma constante. Tá? É uma integral que não é difícil, mas tem essa passagem aqui que pode dar algum trabalho, e essa outra também pode dar algum enrosco na hora de você fazer. Vale a pena você tentar fazer, apesar de parecer simples, tá, pessoal? Essa outra integral, pessoal, é uma substituição trigonométrica, tá? Então, esse tipo de integral aqui, o que você faz? Você vai colocar em evidência o a dentro do parênteses, e aí, obviamente, aqui essa expressão vai ficar 1 menos x ao quadrado sobre a ao quadrado. Parece que piorou, né? Mas você tira esse a da raiz, esse a ao quadrado da raiz e depois tira da integral. Essa integral aqui você vai ter que usar uma transformação trigonométrica. Então você declara assim, x sobre a é um seno de u ou um seno de θ, enfim.
Então é a definição do seno. E aí agora você sabe que o x é igual a vezes seno de u, e o d de x sobre d de u, você vai derivar o x em relação a u, tá? E aí isso aqui vai ficar a vezes cosseno de u, tá? Então d de x igual a vezes cosseno de u du. Então, aí o que acontece, pessoal, é que nesse caso, então aqui vai ficar seno ao quadrado de u, certo? E aqui você vai ter o d de x, esse d de x vai ficar em função de u. Essa integral aqui, eu posso usar a identidade trigonométrica aqui para escrever o cosseno ao quadrado de u, que a gente já usou a identidade trigonométrica antes. Esse a vai sair, vai cancelar com 1 sobre a que tinha antes. Esse cosseno ao quadrado vai sair da raiz, vai cancelar com o cosseno de u. Cancelar no sentido, fica 1, né? Então fica a integral de d de u, que é igual a u. Só que aí eu tenho que lembrar que o u, na verdade, ele é o arco seno de x sobre a, ou seno inverso, né? A função seno inverso, seno menos 1, tá? E aí fica isso aqui, tá? Eu consigo finalmente chegar nessa que essa integral é o arco seno de x sobre a, tá? Muito bem. Agora tem essa outra integral também interessante. Repara que em relação à anterior, agora eu botei um mais, né? Só que daí o que acontece? Eu vou usar outra identidade trigonométrica, eu vou usar aqui x igual a tangente θ. Aqui eu usei, ao invés de u, eu usei θ, que é mais comum. D de x igual a vezes secante ao quadrado de θ d de θ, tá? E essa integral, então, pessoal, eu posso agora aplicar uma substituição trigonométrica, né? No lugar do x eu ponho a ao quadrado tangente de θ, d de θ, que aí tem a secante ao quadrado θ, d de θ. Faço essa integral aqui, o que eu tenho que lembrar antes de fazer essa conta? Eu tenho que colocar tudo em função da tangente aqui, né? Então eu sei que secante ao quadrado é igual a 1 mais tangente ao quadrado. E aí com isso eu posso aplicar uma substituição aqui, ó. Esse cara aqui vai ficar secante ao quadrado, raiz, né? Então aqui vai ficar, essa raiz aqui na verdade vai ficar a secante de θ. E aí a integral da secante de θ d de θ é logaritmo da secante de θ mais tangente de θ. Se você quiser ainda, você pode voltar com o fator aqui, né? Falar o seguinte, olha, esse θ na verdade é o arco tangente de x sobre a. Então é como se fosse a função inversa, né, da tangente, para você obter a tangente, o arco tangente, a partir do x e de a. E aí você consegue substituir esse cara daqui, né? Esse como é que se diz? Essa expressão, tá? E com isso, você consegue. Uma parte interessante dessa expressão é que isso aqui você tem uma constante a, 1 sobre a, que você pode botar em evidência. Então, a divisão aqui, como propriedade do logaritmo, é menos logaritmo de a. Isso aqui pode virar uma outra constante. E não é raro essa integral ser apresentada nessa forma também, tá? Logaritmo de x mais raiz quadrada de a ao quadrado mais x ao quadrado. É porque ele aplicou essa transformação aqui. Está transformando ângulo em valor de x e a, constante a, tá? Próxima integral, pessoal, o que eu gostaria de mostrar para vocês é a raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado dx, tá? E aí, nesse caso, o que eu faço? Eu tenho que fazer, de novo, uma substituição trigonométrica, tá? O ponto aqui, eu não estou usando integração por partes, é uma substituição, né? Eu não sei se vocês repararam, mas não é integração por partes, é substituição. E aqui, no caso, pessoal, o que acontece? Eu estou aplicando x e dx, tá? Em função de θ, estou transformando, passando para θ, porque daí eu aplico identidades trigonométricas e consigo simplificar a minha integral. Tá? Então essa integral aqui vai ficar cosseno ao quadrado θ dentro de θ, a gente já tinha feito essa integral antes, só que aqui o interessante, caso você queira, é que você pode escrever que essa identidade trigonométrica, né, que o cosseno de 2θ é 2 cosseno ao quadrado de θ menos 1. Então você consegue chegar isso aqui nessa expressão. Essa integral daqui, pessoal, ela vai te dar a ao quadrado vezes θ sobre 2 mais seno ao quadrado de 2θ sobre 4. Tá? Aqui você pode aplicar outra transformação trigonométrica, tá? Para achar o valor de θ. E aqui, para achar o seno de 2θ, você consegue
após algumas deduções aqui, algumas transformações trigonométricas, chegar nessa expressão. Isso aqui está resumido desse jeito. Então, você pode transformar esse resultado que está aqui, ó, em função de x e de a. Então, essa integral aqui ela pode ser expressa nessa expressão aqui, tá? E para finalizar, pessoal, temos essa integral que também é bem interessante, integração não por parte, mas por substituição, tá? Aí eu tenho a integral de 1 sobre 1 sobre 1 mais e elevado a x dx. Essa integral daqui, o truque é você somar e de x e subtrair e de x. Na verdade, você está somando zero. Só que depois você pode quebrar em duas partes aqui, em duas frações. Essa fração aqui vai dar 1. Né? Essa integral aqui vai dar integral de d de x, que é uma integral tranquila. Agora, essa integral eu tenho que aplicar substituição, né? Então, eu chamo de u igual a 1 mais e elevado a x, e d de u é e elevado a x. Então, aqui vai ficar, essa integral aqui vai dar integral de d de u sobre u, que é o logaritmo do módulo de u, mais uma constante. Aqui eu vou ter, então, o logaritmo de u, que na verdade é 1 mais e elevado a x, tá? Módulo. E aí eu devolvo aqui para essa expressão, e aí no resultado final, essa integral aqui vai dar x menos logaritmo de mais 1 mais e elevado a x mais uma constante. Tá bom? Bom, pessoal, sites que podem te ajudar nessa caminhada, caso você encontre outras integrais indefinidas ou definidas, enfim. Esse site é bem legal, é bem bacana, pode ajudar muito no passo a passo. Esse outro site também, para visualização, enfim, é bem bacana também, tá? E com isso, então, pessoal, terminamos aí o nosso curso de Cálculo 1 com Python. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E vejo vocês nos próximos cursos, pessoal. A gente vai, por enquanto, encerrar o nosso ciclo aqui de construção de cursos. A gente vai agora se aprofundar ou voltar para uma coisa que a gente já vinha fazendo, que era criar animações, criar mapas animados e depois fazer um simulador online, que era o que a gente, enfim, teve que interromper o nosso fluxo de trabalho, mas a gente vai retomar isso e tão logo a gente tenha preparado o material, a gente vai disponibilizar para vocês, tá? E também temos planos de mais 2 cursos interessantes aí, um relacionado à simulação, modelagem e simulação, um curso bem rápido, fácil e tranquilo, né? Bem com aplicações e tudo. E eventualmente um outro curso de Business Analytics também que a gente vai no segundo semestre disponibilizar, tá? Esses 2 cursos aí que eu falei, mais para o segundo semestre de 23, se Deus quiser. E, enfim, com isso a gente encerrou esse ciclo. Espero que vocês tenham gostado. Concluímos o nosso curso. Se você chegou até aqui, parabéns. Você é um vitorioso, porque não é mole não aguentar tanta integral derivada, tanta coisa assim. Cálculo 1 realmente é uma matéria desafiadora. Mas parabéns se você chegou até aqui, pessoal. Um abraço e até o próximo curso, pessoal. Tchau!